Tá bom. Então, reloginho rodando na tela. Terceirão, estamos de volta, né, para a nossa última aula aqui hoje. Iremos terminar as questões, né, do módulo 12, do capítulo 34. Paramos na questão 10, na página 39. A inflação arduamente combatida pelos governos brasileiros durante o final do século XX é um fenômeno complexo e difícil de combater. Então, me diga uma coisa, é difícil de combater porque até hoje, né, por mais que a inflação não esteja, né, tão alta como vivemos em tempos passados, mas temos inflação. Então, até hoje, não conseguimos nos libertar, né, da inflação. Então, me diga uma coisa, essa é uma resposta bem pessoal, cada um vai ter um olhar sobre essa temática. Então, como ela é uma questão pessoal, vamos para a próxima. Letra A. Cite 2 planos econômicos que fracassaram no combate da inflação. Alguém colocou? Ah, o que mais tem, né? Então vamos lá. Pode ser o plano cruzado, plano Collor. Plano Collor, qual mais? Então é o seguinte. Então coloquem aí, por favor, para que vocês não esqueçam. Plano Verão. Não, vamos começar do plano, né, o plano Bresser. 1987, governo de José Sarney, né? Sarney, plano Bresser, que foi Luiz Carlos Bresser, que era ministro da Fazenda. Depois vem plano Verão em 1989, José Sarney também. Aí em Sarney também teve um outro, o plano cruzado, né? O plano cruzado, José Sarney, 1986, por Dilson Sarney tentou, viu? Funaro. Aí depois vem o plano Collor com o cruzado para Cruzeiro, né? Que também não deu certo. E no plano Collor nós vimos, né, o confisco da poupança, a privatização de empresas estatais e a abertura ao mercado externo. É que chegam os automóveis, né, mais sofisticados, mais desenvolvidos. Então aí eu coloquei, é bom a gente ter isso daqui bem tranquilo na mente da gente. Então vimos que Sarney foi em 86 com o plano cruzado, 87 com o plano Bresser e 89 com o plano Verão. Vamos dar continuidade. Quais foram os efeitos da inflação na economia das famílias brasileiras nos anos de 1980? Nós vimos isso. Alguém poderia responder? O aumento dos preços. Logo, Isso. se aumenta os preços, a população já não ganha tanto e diminui o poder de compra. Então, Pois o poder é. de compra diminui, né? Exatamente isso. Vamos lá. Aprofundar. Leia o texto para responder à questão. Um amigo neoliberal confiou-me que um problema crítico no Brasil durante a presidência de Sarney não era uma taxa de inflação demasiada alta, como a maioria dos funcionários do Banco Mundial totalmente acreditava, mas uma taxa de inflação demasiado baixa. Esperemos que os diques se rompam, ele disse. Precisamos de uma hiperinflação aqui para condicionar o povo a aceitar a medicina deflacionária drástica que falta neste país. A política deflacionária, mencionada pelo historiador Perry Anderson, foi adotada nos mandatos do presidente Fernando Henrique Cardoso com a implantação do Plano Real. São resultados dessa política econômica? Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? Letra E. Ou letra D. Até eu me embolei aqui. Então, letra D. O aumento da taxa de juros, corte de gastos, né, com políticas sociais e ampliação da taxa de desemprego. Está lá na nossa aulinha lá, isso aqui, ó, quando falamos, né, de Fernando Henrique. Está lá, ó, tá lá bem detalhado isso. Vamos lá, questão 2. Em janeiro de 2003, o presidente Lula assinou a Lei 10.639, que instituiu a obrigatoriedade do ensino da cultura de histórias africanas nas escolas brasileiras. Não foi objetivo, essa questão foi dada, né, meu irmão? Não foi o objetivo dessa lei, só podia ser a letra D.
porque nunca uma lei vai garantir o acesso de uma renda mínima para os desfavorecidos. Então é o seguinte, vamos falar, né, sobre os povos africanos, e toda vez que nós, né, falarmos, vai contar reados ou centavos de reais na conta dos africanos. Não é assim que funciona. Concordam comigo? Então, não é dessa forma. Então, a questão que está completamente errada é a letra D, garantir o acesso a uma renda mínima para os desfavorecidos. Então, não vai criar, né, uma questão de estudar um povo, e sim para conhecimento, para nós, né, aprendermos e respeitarmos a cultura do outro. Beleza? Então, vamos dar sequência. Questão 3. Analise a imagem. Olha lá, imagem preta e branca, né? Mas já falamos muito dessa imagem. O movimento representado na imagem do início dos anos 90 arrebatou milhares de jovens no Brasil. Nesse contexto, a juventude movida por um forte sentimento cívico. Então, falamos do movimento dos carapintadas, né? Nós já falamos muito. Seria a letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? Não, essa daí foi a letra E. As outras, Então, movimento pela internet, direta já. Então, veja lá, tornou-se porta-voz da sociedade, influenciou o processo de impeachment do então presidente Collor. Gente, quando viu o movimento Cara Pintada, associa logo a Fernando Collor de Mello e já foi. Pois bem, em 2015, completaram-se 30 anos da morte de Tancredo Neves. Há uns diz morte, outro diz atentado, né? Ou atentado não, ou mataram, né, o presidente. Pois bem, isso são relatos que a história nos diz, né? Pois bem, o primeiro presidente eleito após o encerramento da ditadura militar no Brasil. Na ocasião, após a morte de Tancredo, a presidência foi assumida pelo então vice-presidente José Sarney, que, dentre os inúmeros problemas herdados do ciclo militar, teve que enfrentar uma economia em crise, com alta inflação que ultrapassasse 200%, galera. Não é 10, não é 20, não é 30, não é 5, é 200% de inflação. Pois bem, sobre esse período, considere as seções a seguir. 1. Uma tentativa de conter a inflação foi o Plano Cruzado, que congelou os preços por um ano, adotou um mecanismo de gatilho para reajuste dos salários. É verdadeiro ou é falso? Vimos isso. 2. Atendendo à convocação de Sarney para travar uma guerra de vida ou morte contra a inflação, muitos brasileiros entravam no supermercado exigindo os botões, os adesivos, nota fiscal de Sarney. Isso foi verdade ou foi lorota ou mentira? 3. 2 verdadeira. Os empresários apoiaram o plano, né, e as exportações de produtos industrializados expandiram. Verdadeiro ou falso? Os empresários apoiaram o plano e as exportações de produtos industrializados. Eu estou falando, as exportações. Então, não é verdadeira, né? Porque se estávamos em crise. E questão 4, a crise das contas externas levou o Brasil a declarar a chamada moratória, né? Ou seja, pediu prazo, né? Mais prazos para poder pagar essa dívida. Então, é verdadeiro. Então, a correta ficou a letra D, a 1, a 2 e a 4. Alguma dúvida? Tudo ok. Vimos isso, qualquer coisa, você que está chegando aí, que, professor, eu não vi, é só ir lá na aula, está tudo lá bonitinho. Questão 5, sobre o governo Collor, 1990 a 92, não é correto, eu quero a falsa. Então, vamos ler. A. Combateu a inflação ao congelar, né, depósitos bancários para conter o consumo. Isso foi verdadeiro. Né? B. Criou taxas de importação para dificultar a entrada de produtos estrangeiros. Não, se ele abriu o mercado. Então, essa é falsa. Então, gente, toda vez que vocês falarem do plano Collor, né? Então, eu não posso esquecer, e como eu botei aqui, eu botei nas minhas anotações, tá onde, professor? Tá aqui, plano Collor, plano, né? Ele vai trazer do cruzado. Então, vejam, ele vai o quê?
A abertura do mercado externo. Isso daqui é um ponto crucial. Então, ele vai facilitar. Então, os novos carros vão chegar aqui no Brasil. Aí vai fazer o que isso, professor? Que as montadoras brasileiras se modernizem e comecem a atualizar os seus modelos, carros mais confortáveis, porque a concorrência chegou. Beleza? Questão C. Em 1994, tem início o Plano Real, que foi implementado pelo então presidente da República, Itamar Franco. Vimos também falar sobre ele, que tinha, né, Fernando Henrique como, né, o seu ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso. Passados 20 anos, né, são notórias as melhorias e ganhos de estabilidade a respeito internacional e na melhoria da renda e qualidade de vida interna da nossa nação. É impossível não se lembrar dos dias de inflação galopante, ó, parecendo um cavalo, uma disparada, não é isso? Que nos ocorria a moeda e a esperança. Como diz, né, Lia Luft em sua obra, O Tempo é um rio que corre, e o rio não para de correr. A memória é a guardiã da vida. Na imagem abaixo fica um notório como a inflação ocorria na nossa economia. Olha lá, 1970, 1980, 1990, 2000 e 2010. Analisando aqui, ó, Cruzeiro, Cruzado, Cruzeiro Novo, Cruzeiro Real e Real. Olha aí, olha a mutação. Vocês já assistiram aquela novela Mutantes? É aqui, a mutação da moeda. Então, veja, para corrigir a estrutura econômica decadente do país, o Plano Real foi estruturado em uma política de, letra A valorização cambial para estimular a importação e a livre concorrência, criação de uma moeda forte. Exatamente Pronto. isso. Oi, diga. Não, pronto, é essa mesmo. Então, valorização cambial para estimular a importação, não é isso? Você importar e a livre concorrência, a criação de uma moeda forte. Poxa, o real era tão forte, era $1, R$1. Pô, estava magnífico. Agora $1, se bem que deu está 5 e pouco, né, ainda. $1 corresponde, né? R$1 é referente ao dólar, R$5 e pouco. Estava 5,70 e agora já baixou, acho que está 5,60 e poucos. Pois bem. E 40. Aí é só colocar no câmbio de hoje, né, para ver qual é o valor que está. 7. O presidente do Senado, José Sarney, PMDB, disse que na segunda-feira, 30/5, que o impeachment do ex-presidente Fernando Collor foi apenas um acidente na história do Brasil. Sarney minimizou o episódio em que Collor, que atualmente é senador, atualmente senador, cara, o Brasil não tem memória, o Brasil só tem memória para carnaval, para Copa, para futebol, mas para assuntos sérios o Brasil não tem memória, não é isso? Então, ou seja, eu não posso censurar historiadores que foram encarregados de fazer a história, mas acho que talvez esse episódio seja apenas um acidente que não deveria ter acontecido na história do Brasil, disse o presidente do Senado. Então, meu irmão, se o cara está querendo, né, velho, acobertar uma coisa trágica que muitas pessoas morreram, porque confiscaram o dinheiro do empresário, ele não tinha como pagar, né, a sua folha de trabalhadores, isso daí foi o quê? Um mínimo? Então, um episódio assim, quer ver, que não foi grandes coisas, eu discordo. Sobre o episódio mencionado na notícia acima, pode-se dizer que, acertadamente, que foi um acontecimento, letra A, de grande impacto na história recente do Brasil e teve efeitos negativos na trajetória política de Fernando Collor, que faz com que seus atuais aliados se empenhem em desmerecer este episódio, tentando diminuir a importância que realmente teve. Então, só pode ser essa, letra A. Pulamos agora para a questão 8. A questão 8 está dizendo que o Plano Real foi implantado para que fosse possível romper o ciclo inflacionário e estabilizar a economia durante o primeiro mandato presidencial de Fernando Henrique Cardoso. 0. Né? Quando eu falo 0, eu lembro do plim-plim. O movimento sindical conseguiu aumentar o seu campo de ação reivindicativa
obtendo importantes melhorias salariais? Falso, né? Porque a classe operária cada vez está lutando cada vez mais aonde a burguesia impera, né? Cada vez mais, vocês sabem muito bem disso. Tanto é que vai sair já o salário novo para 2021. Depois, Terceirão, dá uma ligada para quanto foi o salário. Gente, estamos vivendo um período de pandemia. O salário, velho, subiu pouquíssimo. Depois, dá uma olhada lá. A previsão para 2021. 1.1. O nacionalismo econômico prevaleceu diante os projetos de internacionalização que visavam a entrada de empresas multinacionais. Olha o que eu estou dizendo aqui. O nacionalismo econômico prevaleceu diante o projeto de internacionalização? Jamais. Jamais. Porque abrimos, né, as portas para as multinacionais. 2.2. Apesar do efetivo controle da inflação, a concentração de renda continuou elevada. Então, olha lá que estou dizendo. Apesar do efetivo controle da inflação, a concentração de renda continuou elevada. Então, é verdadeiro. Bom, o movimento dos sem-terras firmou-se diante a opinião pública pela sua capacidade de luta e de organização. Verdadeiro também. Porque, gente, querendo ou não, o movimento sem terra, ele é um alarme. Eu já falei isso na aula, porque está previsto na Constituição brasileira, aonde uma pessoa que tem uma grande propriedade, né, uma grande área, um grande latifúndio, e ele não produz, aquela terra deve ser confiscada. Porque não pode uma nação passar fome ou ter carestia de alimentos básicos porque tem terras que estão improdutivas. Isso é o que diz a Constituição brasileira. Então, o movimento sem terra ele vai como um alarme e fala: ó, fulano de tal, aqui Victor, ele é um fazendeiro, a fazenda dele tem mais ou menos 3.000 hectares e está aqui largada, não se produz nada. Então, a partir desse alarme, né, aí o governo vai lá e começa com o processo de desapropriação. 4.4. Consolidou-se um modelo econômico com base nas propostas e nos princípios neoliberais. Verdadeiro. Então ficou falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Beleza? Então vamos nós. Questão 9. A imagem a seguir, divulgada no site Jornal do Estado de São Paulo, retrata o movimento social de grupos que pedem o impeachment do governo de Dilma Rousseff. A manifestação, 16 de agosto de 2015. Está aqui ó, a imagem, ó. Está aqui, ó. Tá aqui, nós vimos, ó. Nós vimos. Diante a fatos, não tem o que se falar. Então, foi comprovado que, né, ela não cometeu nada assim tão grave para a questão do impeachment. Por quê? Vários outros presidentes também fizeram, né? Então, vejam, tendo em vista a experiência democrática brasileira, assinale a alternativa correta. Então, a alternativa correta é que nas eleições de 1989, Fernando Collor de Mello contou com amplo apoio da mídia, né, que contribuiu para a sua vitória. Em 1992, após a grande pressão popular, a Câmara dos Deputados votou pelo afastamento do presidente, depois da investigação da CPI, que, diferentemente do contexto político atual, confirmou a sua participação direta em um esquema de corrupção. Então, ficou a letra D de dado. Todo mundo confere? Confere? Então, galera, paramos aqui. Galera, ó, vou só dar uma dica. Para que todos não façam sobre o mesmo assunto, esse assunto aqui também é um assunto bem legal. Quem quiser fazer um videozinho, né, sobre as formas de... a gente está estudando isso em geografia também. Aí, pode linkar ambos, beleza? Então, quem quiser fazer, 2 minutos e meio, no mínimo, 3 minutos no máximo, beleza? Tamo junto, um bom final de semana. Valeu, professor. Um abração, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.